Oi, esse é o primeiro vídeo de uma série de leitura da Bíblia que a gente vai fazer aqui. É uma espécie de clube de leitura da Bíblia. O objetivo é ajudar pessoas que não têm muita familiaridade com a palavra, pessoas que não sabem muito bem por onde começar. Então a gente vai fazer uma sequência de vídeos de leituras de capítulos da Bíblia. Bora começar pelo Novo Testamento, livro de Mateus. Mas antes eu queria fazer uma introdução sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é composto por 27 livros e ele foi escrito por um período de mais ou menos 40 anos. E esses livros, eles podem ser separados em 4 grupos. Eu tenho aqui uma colinha para me ajudar. Que são os evangelhos, são os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, eles mostram o ministério terreno de Jesus, quando Jesus andou aqui pela terra, curando, fazendo milagres. Os Atos dos Apóstolos, que mostravam o início da igreja logo após a subida de Jesus, e que continua com a gente hoje, né, nos dias de hoje, nós como igreja. Depois, o terceiro grupo são as cartas ou as epístolas, né, que foram escritas para as igrejas, a grande maioria delas foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o último, Apocalipse, que é o desfecho da história da humanidade, é como tudo termina. A gente começa a ler a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, a gente vê que toda ela aponta para uma verdade central, que é Jesus. A Bíblia inteirinha aponta para Jesus. Existem muitas figuras, muitas referências no Antigo Testamento que já apontavam para Jesus. E é por isso que é muito interessante a gente começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, começar pelos Evangelhos, conhecendo Jesus, vendo quem é Jesus. Porque quando a gente for ler o Antigo Testamento, e quando a gente for ler os profetas, e quando a gente for ler os livros históricos, a gente vai conseguir enxergar Jesus nas coisas que eram ditas e naquilo que era apontado, as figuras e as referências que a gente tem há muitas centenas de anos antes. O contexto inicial de Mateus, quando a gente começa a ler o livro de Mateus, o povo naquele tempo vivia debaixo do domínio do Império Romano. Então, eles viviam debaixo de uma situação de domínio, de uma situação de jugo. O povo de Israel tinha a promessa. Eles vinham há muitos anos esperando o cumprimento da promessa de que um rei viria da descendência de Davi. E é por isso que é tão importante a genealogia de Jesus. Geralmente a gente começa a ler o livro de Mateus e a gente começa pela genealogia, a gente tem a tendência a pular essa parte. Porque é uma parte difícil de ler, difícil de compreender, mas olha a importância disso aqui. Quando Mateus traz a genealogia de Jesus, ele tinha aqui 2 objetivos. Um deles era mostrar a continuidade entre o povo de Israel do Antigo Testamento e Jesus. E o outro objetivo era mostrar a linhagem real de Jesus como descendente de Davi. Mateus começa o livro, o primeiro versículo do capítulo 1, apontando Jesus como o filho de Davi e o filho de Abraão. Isso mostra a linhagem de Jesus com o rei Davi, a linhagem real que ele tinha, e também a ligação de Jesus com o fundador da nação judaica, que é Abraão. Ele começa falando filho de Davi, filho de Abraão. Quando Mateus faz essas 2 referências, trazendo Jesus como filho de Davi e o filho de Abraão, ele está trazendo Jesus como o rei dos judeus, que viria para libertar o povo. E quando ele fala de filho de Abraão, ele também está fazendo a referência de Jesus com Isaac, que apresenta Jesus como a oferta para o sacrifício. Jesus viria a ser aquele que seria entregue em favor de muitos, seria uma oferta para o sacrifício em favor da humanidade. Ao longo do capítulo 1 de Mateus, a gente começa com a genealogia, nós vemos a genealogia de Jesus e nós também vemos a história do seu nascimento. E lá no versículo 23, Mateus, ele chama Jesus de Emanuel, e esse versículo 23, ele é o cumprimento de uma profecia de Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel." Emanuel significa Deus conosco. Então, quando Mateus está dizendo ali Emanuel, ele está vendo pela primeira vez o cumprimento dessa profecia, Deus conosco. Pela primeira vez, ele está vendo de maneira literal o Deus entre eles. Ele está vendo pela primeira vez Deus em um corpo físico entre eles. Nesse capítulo 1, a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a ver a história do seu nascimento, a gente começa a ver a sua história sendo desenrolada e a primeira vez em que ele está entre a gente, a primeira vez em que Deus se fez carne e habitou entre nós. No próximo vídeo a gente vai falar do capítulo 2 de Mateus, a gente vai falar sobre os reis magos, a gente vai falar da importância que eles tiveram. E eu te espero no próximo vídeo, espero de coração que esses vídeos comecem a te ajudar a despertar o prazer pela leitura, por conhecer mais o Senhor,
por mergulhar de fato em um relacionamento com Ele através da Bíblia. Até lá!